Bom dia. Eu sou a Mônica Maia, sou uma mulher branca, de 1,78, cabelos enrolados, meio grisalhos, meio loiros. Eu estou com um vestido sem manga preto, longo, e um chinelo havaiana preto. Em nome do festival Foto em Pauta, estamos abrindo aqui hoje a mesa da rede da Funarte. O Eugênio pediu desculpas, que ele está preso num evento, daqui a pouquinho ele aparece. O Eugênio é o diretor do festival, estamos na 14ª edição. E eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos intérpretes de Libras, Fernando, Orita e Valéria. Não sei se todos que estão na plateia, talvez não. Então, vou falar um pouquinho da rede de produtores culturais da fotografia no Brasil, do qual estou presidenta, acompanhada aqui do Paulo Marcos Mendonça de Lima, vice-presidente, Carmen Negrão, diretora de operação, e Laís de Almeida, diretora de projetos da Funarte. Muito obrigada de estar aqui com a gente, de apoiar aqui a nossa resistência e a nossa luta. Então, Funarte, grande parceira da gente. Inclusive, a gente está comemorando os 15 anos da fundação da rede, né? A rede foi fundada em 2010, dentro do Festival de Fotografia de Paraty. O Iatan, que é o grande mentor aí desse movimento, um movimento importantíssimo para as nossas produções. E ela ter nascido dentro de um festival é muito simbólico, né? O festival é um lugar de formação e coincide muito com os pilares da rede, né? Que é formação, memória, difusão e produção. São os nossos grandes pilares aí das nossas ações e movimentos, né? Trabalhamos com muitos GTs internos de projetos, de trabalhos, passamos por muitos momentos políticos, mas, devido à nossa união, conseguimos sobreviver a alguns tempos tenebrosos. Somos uma rede com mais de 330 associados, 110 instituições, presente em todos os estados brasileiros. Inclusive, quem estiver presente e trabalha com produção cultural em fotografia, pode procurar um de nós três, né, para se integrar à rede, né? Quanto mais representação, quanto mais territórios, para a gente é muito importante. A rede, desde 2002, ela tem representação na CNIC, né? Então, é muito importante esse nosso pensamento, ter uma cadeira lá de fotografia e artes visuais, né? Então, pela gente ser uma rede nacional, então a gente tem essa abertura, né? A gente se inscreve ali nos editais da CNIC e sempre estivemos lá debatendo as questões de Lei Rouanet, instruções normativas, novos segmentos, novas Rouanets segmentadas, que têm nascido algumas, né? Então, a gente conquistou, e tenho certeza que a gente conquistou pela força do movimento. Desde 2013, também temos representações no CNPC, Conselho Nacional de Política Cultural. Quando ele existiu, teve alguns hiatos no meio, né? Atualmente, a Carmen Negrão é a nossa representante titular no Conselho, e eu sou a vice, como fala? Eu sou a suplente da Carmen, né? Então, é um luxo para mim, eu aprendo muita coisa com a Carmen. O Conselho Nacional de Política Cultural, com a retomada, né, do MINC e Funarte, né, que está com uma equipe muito potente, né, a presidenta Maria Marighella. Então, a gente está conseguindo debates que a Carmen vai falar um pouquinho. Tá?
E aí, rapidamente, vou falar só de ação bem recente. Então, assim, 2024, a gente se dedicou muito à questão da memória, e estamos ainda, né, mas fortemente em 2024, criamos um movimento de fototecas estaduais, ou municipais, ou regionais, com essa preocupação de preservação e de fomento, né? Eu acho que esses lugares são os lugares de encontro, né? Então, a gente já tem aprovado, a gente não, o Rio de Janeiro, Bruno Bolta aqui, criou um grupo de trabalho no Rio, ele vai falar um pouquinho depois, né, com a vereadora que encampou o projeto, virou um projeto de lei, e não faz um mês que foi inaugurada a Fototeca do Rio de Janeiro, e eu queria dar uma salva de palmas para a Fototeca Brasileira. Também, no Rio Grande do Norte, temos um projeto de lei aprovado, já estão com um lugar já... Fototeca, quando a gente fala, não podemos pensar num espaço muito grande, tipo Cinemateca, né? Eu acho que a fototeca é um pensamento, é um debate, é uma reflexão. Então, ela pode, sim, começar dentro de uma sala, que é como o Bruno está começando lá no MIS do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Norte, aconteceu também todo o processo de lei aprovada. Então, foi a partir desses movimentos, José Henrique, no Rio Grande do Norte, o Bruno, no Rio, que nós nos conectamos num grupo de trabalho e criamos uma documentação base para que qualquer pessoa no Brasil, no seu estado, no seu município, possa já fazer o encaminhamento para virar um projeto de lei. Então, em São Paulo, já estamos encaminhados com o deputado Donato, do PT. São Paulo também está caminhando. Agora, a gente vai entrar ali naquele corpo a corpo político para as coisas saírem mais rápido, né? Mas a nossa ideia também, talvez, seja uma sala ou num arquivo lá do Estado, enfim, estamos caminhando bem. E, no Paraná, também estamos caminhando muito bem com o MIS do Paraná, com a Mirella, que é a diretora do MIS, e também a presidenta da Rede MIS. A gente está bastante conectado com essa rede. E queria, aqui também, agora... Estou cheia de salva de palmas, né? É que, há poucas semanas, eu acho que nem duas, a gente perdeu um companheiro muito importante na rede, e eu queria uma salva de palmas para o Alberto Viana, o baiano de Curitiba. E o Alberto é que deu o primeiro start de fototeca no Paraná. Então, Mirella escreveu outro dia que vai inaugurar a Fototeca Alberto Viana, em Curitiba. Vai ser batizada com o nome dele. E, para a minha fala ser bem breve, né? Vamos falar, para deixar bastante espaço para a Laís. Estamos agora, então, tem esse movimento de fototeca caminhando muito bem, alguns lugares muito mal, porque a gente depende de governos, de posições políticas que não acreditam na cultura, né, o desmanche, que ainda, alguns lugares ainda isso está muito forte. Então, paralelo, a gente está agora, 2025, com outro foco de trabalho muito importante, que é a questão de acervos, preservação, e o quanto a fotografia, né, conta a história do país, né? Essa imagem que fica, a imagem que vai ficar, e a imagem que se perde pode ser um fato que não existiu. Então, a gente está aí debatendo um mapeamento, debatendo assim, até começar um mapeamento pelos mapeamentos que já foram feitos, né? Então, tem outras gerações, até algumas pessoas que estão aqui na plateia, que já participaram de mapeamentos riquíssimos e que essa informação está perdida, né? Então, a gente tem um desejo muito grande de mapear
os mapeamentos que já existem e também acervos que podem correr risco a qualquer momento. Então, vamos criar algumas linhas de trabalho, depois de debater muito, na verdade, né? Então, esse é um outro grupo de trabalho dentro da rede, que vai, esse ano, se dedicar a esse projeto. E, para não me estender, então, vou passar a palavra para o Paulo. Obrigada, obrigada por vocês terem vindo. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Mônica, Carmen, Laís. É sempre... eu não queria usar a palavra importante, mas, além de importante, é necessário que a gente tenha esses encontros, onde, de uma certa forma, a sociedade civil, que somos nós três aqui, a rede, dialoga com o Estado, né? E é importante a gente fazer uma diferenciação entre Estado e governo, né? A Mônica acabou de mencionar que, às vezes, as coisas não caminham por causa do governo. O nosso movimento na rede, em diálogo com a Laís e com a Funarte, é justamente para que exista cada vez mais políticas públicas voltadas para a fotografia como um todo, né? Aí eu queria falar duas ou três coisinhas sobre a importância da Funarte, a importância da fotografia na história do Brasil e na história da memória do Brasil, né? Como é que a fotografia tem sido importante. Hoje, acabou de acontecer aqui há pouco tempo, uma hora, um bom exemplo de como é importante a preservação de alguma memória, qualquer que seja ela, principalmente quando ela é uma memória que tangencia, se insere nesse hiato ou nessa fronteira entre o público e o privado, né? O Bob Wolferson, que é um fotógrafo que eu imagino que todo mundo aqui já ouviu falar e conhece, um fotógrafo muito famoso, ele teve o estúdio dele foi inundado pela segunda vez, eu não sabia. Não aprendeu na primeira, né? As forças divinas foram lá e inundaram novamente o estúdio dele. E aí, um dos primeiros telefonemas que ele recebe, porque ele posta uma foto dessa inundação do estúdio, é do Sérgio Burg, que é do Instituto Moreira Salles, e que falou para ele uma coisa que me tocou muito. Ele falou assim: Bob, nós vamos ajudar o que a gente puder. O Instituto Moreira Salles é uma instituição privada, como a gente sabe, e que faz um serviço público, como a gente sabe, né? Tudo lá no Moreira Salles é gratuito, a entrada é gratuita, ou quase tudo, enfim, vocês sabem, é um instituto, uma fundação, um instituto. Eu acho isso tocante, porque é exatamente a ideia do que é a memória coletiva. Um trabalho como o Bob, né, que ele vem desenvolvendo há 50, quase 55 anos, não é mais uma memória, não é uma memória pessoal, é uma memória nossa, de todos nós, né? Então, ele tem lá o Caetano, em 1975, depois tem em 81, depois, isso tudo é a memória. Então, e a Funarte, ela sempre teve um papel muito importante nessa preservação dessa memória, e não só na preservação da memória, na produção fotográfica, né? E que a fotografia, a gente sabe, ela lida basicamente com a memória, né? Quer dizer, ela lida com várias coisas, mas no DNA da fotografia está justamente o tempo, né? Esse embate que a gente tem com essa entidade tempo, que a gente não consegue, na verdade, dizer exatamente com precisão o que é o tempo, né? E a fotografia lida com isso. Então, e a memória é o tempo que passou, né? É um exercício de rever ou de preservar coisas que passaram e coisas que vão vir. Então, a Funarte tem uma atuação muito importante. Mas eu queria voltar um pouquinho mais, né? A gente acabou de comemorar, em janeiro, a vinda da fotografia para o Brasil há 185 anos, em janeiro de 1840. Ângela, se eu estiver falando alguma data errada, você me corrige, por favor, conto com você. Não, eu sei que você não estava lá em 1840, mas você tem... Nem eu, nem nós. Mas, enfim, então, isso é um fato que eu sempre gosto de relembrar, porque a importância da fotografia no Brasil como política de Estado. Porque quem trouxe a fotografia para o Brasil foi Dom Pedro II, que era um fotógrafo amador, né? E, por coincidência, ele tem um descendente que também é fotógrafo, que é o João, que muita gente conhece, que é de Paraty e tal. Então, a fotografia é, entre aspas, inventada em agosto de 1839 e chega aqui em janeiro de 1840, trazida pelo Estado, né? Pelo Estado, não foi pelo governo, porque estamos falando de uma monarquia, né? Já era vamos dizer assim,
o segundo, o terceiro monarca aqui, Dom João, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, a fotografia ela está inserida totalmente na história da fotografia dos últimos 185 anos. Então, isso é de uma importância fundamental. E não é por outra razão que o próprio imperador e o próprio império certificavam alguns fotógrafos como fotógrafos imperial, fotógrafo da Marinha, acho que tinham todas essas determinações, essas classificações da Marinha, pois é. Então, muitos outros. Então, o Rio de Janeiro era um lugar muito pulsante em termos de fotografia no final do século XIX e começo de XX, e continuou sendo, evidentemente. Aí a gente dá um pulo a 1979, né, que a Ângela me relembrou aqui agora, em agosto de 1979, e abre-se a galeria, que também vira um núcleo, não, a Galeria de Fotografia da Funarte, que era, eu gosto de dizer que era no subsolo do Museu Nacional de Belas Artes, mas não era exatamente um subsolo, mas era uma sala... um porão. Era uma salinha escondidinha, vamos dizer assim, tímida, pé direito baixo, muito ruim para a galeria. Era comprida, né, e tinha umas pilares assim. A partir disso, se forma um movimento de fotografia no Brasil. E é por isso que nós estamos sentados aqui nesse festival. Porque, depois da galeria, se transformou o núcleo, e depois, em 1982, acertei, Ângela? Começam as semanas de fotografia da Funarte, que foram 8. Acertei de novo, Ângela? Eu estou demais hoje. E aí, a partir dessas semanas, que é o cerne da semana, é exatamente esse formato que está aqui, 43 anos depois, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Grandes iniciativas. Tá. Só peço que, se alguém for falar novamente, que peça o microfone, que a gente está gravando. Não? Então, a partir disso, e só me encerrando aqui, para dar essa dimensão da importância da fotografia para a Funarte e a Funarte para a fotografia e vice-versa, é que, em essas semanas, que começam em 1982, elas começam 12 anos depois, só 12 anos depois, de talvez a maior festival de fotografia que existe no mundo, que é Arles, que é no sul da França, que está lá até hoje, que foi pelo Léger, né? Não, Léger não. Agora eu errei. Mas eu não me lembro do nome dele, mas talvez a Gloss... Lucien Clerc. Quase acertei. Então, isso é para a gente voltar a falar de como é importante a gente ter políticas de Estado. E a nossa função da rede é fazer a pressão no Estado, né? Docemente, suavemente, amorosamente. Mas essa é a nossa função, a gente tem que fazer essa pressão. E essa pressão é feita a partir de várias iniciativas. A fototeca que o Bruno fez no Rio, conseguiu construir isso, a da Bahia, de São Luís. O Toninho, né, com a Sociedade Fluminense de Fotografia, que talvez seja o fotoclube mais longevo do Brasil. Essas iniciativas todas vão... Não, mais longevo. Ininterruptamente. Está aí há muito tempo. Né? Então, essas iniciativas todas, elas vão criando o quê? Essa a memória visual do Brasil, que é absolutamente fundamental. E agora a gente tem uma novidade, que é a inteligência artificial, a fotografia digital, como é que isso circula, como é que isso guarda, quem guarda, como guarda, se devemos guardar. Então, a gente tem um caminho aí muito longo. Mas a nossa conversa aqui é em torno disso. Estado, olhe para a fotografia e para a preservação da fotografia e da memória. Carmen. Primeiro, eu queria dizer boa tarde para todo mundo, né? Agradecer o pessoal aqui da mesa. Eu tenho aqui uma companheira e um companheiro da rede, uma companheira do conselho e outra companheira do conselho. Eu vou falar rapidamente do conselho. Eu fico muito agradecida de todo mundo estar aqui para poder também compartilhar, né, a participação da rede no Conselho Nacional. E a gente acaba ficando um pouco sozinho lá, né? Porque nem toda hora tem um espaço para contar o que está acontecendo e como se dá essa participação, né? Então, a rede, como ela já disse, já estivemos presentes antes, né,
antes de 2015, né, tivemos uma representação com o Chicaoca, com o pessoal do Rio Grande do Norte, né, e agora somos nós duas. Esse conselho que monta agora, ele vem de um edital do governo anterior. Então, era um conselho complicado no sentido de organização, porque o governo anterior não tinha um interesse, né, como todo mundo sabe, na cultura e nesse pensamento. E nesse pensamento que a gente tem. Então, esse conselho que agora existe, termina agora em abril, né, do ano que vem, ele tem o trabalho de refazer um conselho, para que o próximo conselho não sejam só 18 pessoas da sociedade civil, titulares, né, e seus suplentes, e 18 pessoas do poder público, titulares e seus suplentes, porque isso não representa, de forma alguma, né, a grandeza da cultura no país, que não é só linguagem, né? Então, nós temos muita coisa dentro dessa área. Mas nós vamos falar mais da linguagem, que é o nosso setor, né? Então, eu queria comentar que, terminando esse trabalho da reestruturação, agora, em abril, acredito que saia, começa o trabalho de ter um decreto, né? É um processo, né? Então, a princípio, está se pensando no decreto, ainda não está fechado, porque depois isso vai virar uma PL, vai dar uma sequência para a gente estar forte, que a gente já sabe muito bem que decreto, qualquer um que entre pode mudar o decreto, né? Então, mas, inicialmente, para reestruturar, e a gente precisa reestruturar os colégios setoriais, que não existem nesse momento. E como nós temos um conselho confuso de representação, tanto territorial quanto de linguagens, o que fica mais claro nesse conselho são as linguagens cultura popular, cultura afro, cultura indígena, né? Aí tem uma representação de museus, né? Aí tem representação da arte técnica, do qual faz a parte a rede, a Câmara Brasileira e o SESC. E o SESC, o representante anterior era de artes visuais, agora ele saiu, quem está representando são as bibliotecas. Então, não há uma representação de fato fora, né, da parte das linguagens. E a outra parte do conselho foi eleita, mas foi eleita por CPF comum. Então, se eu pedisse para a minha família toda eleger a minha cidade, elegeria. Não que eu não ache que deveria a cultura chegar e ter esse tipo de atuação. Eu acho que esse é o nosso objetivo, é chegar em qualquer cidadão que venha e coloque sua voz e participe dos conselhos e tenha uma participação ativa nessa questão. Mas, pelo menos que uma primeira eleição tenha uma classificação de quem é do meio, né, quem representa. Então, eu me lembro que, antes do golpe, o que acontecia? Você se cadastrava para ser eleitor, não só para você ser eleito, né? Então, para vocês terem uma ideia de como a coisa está confusa, né? A gente não tem nem representação de território nessas 11 representações que vieram de conselhos, né? A gente tem 2 representações do Amazonas e nenhuma do Belém do Pará. No Sudeste tem uma confusão. No Sudeste não tem representação, praticamente. Tem, acho que, uma do Rio, que é o Facuri, tem a de Minas, e São Paulo não tem nem conselho. Então, a gente se vê, eu me vejo, e a Maia, a gente se vê num trabalho de voltar para São Paulo, conversar com o pessoal de São Paulo, tentar falar com o SATED, tentar falar com o FLIG, tentar falar com os movimentos, para que possa devolver. Fico feliz em poder devolver, por quê? Porque a rede vai estar na próxima comissão, terminando a reestruturação, que segue agora para um trabalho de aprovação, de decreto, que já sai das nossas mãos. A gente vai começar o colegiado setorial, a organização dessa parte. Há muita discussão nessa área, gente, porque todo mundo quer se ver representado. E não dá para a gente ter um conselho de 80 pessoas, né? Ou de 100 pessoas, né, de linguagem. Então, está se construindo isso, não está ainda pronto, vai estar pronto à medida que o decreto aprovado aí vai estar com a construção já pronta, né? Isso não se constrói sozinha, a sociedade civil e poder público, né? Então, a gente vai estar atualmente trabalhando numa comissão que vai trabalhar o colégio setorial. Essa comissão é a rede, a comunidade indígena, através da Dayara Tucano, tem 2 suplentes, a Jaque, que é de patrimônio do Rio Grande do Sul, e a Lucimarta, que é do Norte, da comunidade ribeirinha do Norte. A parceira aqui, que entra como sociedade civil, é a IFAM, que está entrando com a gente, o IBRAM?
SCDC, que vai estar entrando como... E SCDC é a cultura viva, é o ponto de cultura, tá? Dito tudo isso, para passar a palavra para ela, eu queria muito pedir, eu não sei que meios teremos, né, mas nos procurem, porque a gente precisa que, para não ficar solitário, a gente precisa de escuta, né? A hora que a gente entrar nesse embate de falar do setorial, a gente vai falar de artes visuais. A gente não vai falar só de fotografia, mas a fotografia tem que estar presente, as suas necessidades têm que estar presentes. E a gente precisa de ajuda, a gente não pensa sozinho. Tá? Então, dito isso, vou passar já para ela, que vai dar sequência nessa ideia e fala do nosso setorial, que é a Funarte, né? Veja se ele está funcionando. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todas, todos, todes. Eu sou Laís Almeida, sou uma mulher negra, de pele clara, cabelo black power, um pouco de lado, uso um alargador na orelha esquerda, um brinco de búzios pendentes na orelha direita, visto uma camisa de botão bege com flores pretas, meio xilogravura, assim, algo, e uma legging preta e um sapato de couro preto. Queria agradecer, saudar aqui esse espaço, a acessibilidade nesse espaço, né? Acho que é muito importante, a gente está também com essa frente forte, saudar a mesa, a rede, essa organização tão importante, já pegando o gancho aqui da Carmen, né? Sobre a importância das organizações coletivas, então saudar imensamente essa rede que faz 15 anos, isso é muito importante do ponto de vista da continuidade, do acompanhamento das políticas, né, da participação social. Eu estou com essa voz porque eu estou saindo de uma gripe, tá? Minha voz é rouca normalmente, mas ela está especialmente rouca hoje. Eu estou hoje na diretoria de projetos da Funarte, então estou como diretora de projetos. Esse nome não diz muita coisa. É uma diretoria que englobou, né, ao longo da história, né, da Funarte. As áreas, né, as frentes da memória, aí mais especificamente relacionada ao nosso Centro de Documentação e Pesquisa, o CEDOC, Funarte, responsável aí por ter mais de 1 milhão de itens nesse acervo, enfim, uma longa história aí de luta também em relação ao CEDOC. As nossas publicações, os equipamentos culturais da Funarte no Rio de Janeiro, e algumas pautas transversais, como acessibilidade, como o debate da fotografia. E aí eu vou explicar um pouco por que está tudo isso aí nesse locus, né? Ao longo dos tempos. Então, saudar esse espaço aqui em nome da nossa presidenta, Maria Marighella. Ela gostaria muito de estar aqui, de verdade. Foi um convite feito à presidenta. A presidenta gostaria muito de estar, mas a gente não conseguiu compatibilizar a agenda. A gente tentou muito, tentamos no início, né, que começou dia 26, tentamos encaixar entre 2 viagens, depois, enfim. Por fim, houve uma convocação intempestiva para ontem, né, sexta-feira, e ela não conseguiu estar aqui, mas queria trazer esse abraço, porque ela realmente reconhece muito a importância da organização do segmento da fotografia para as nossas construções, especialmente no momento histórico que a gente está vivendo hoje. Então, trazer esse abraço da presidenta e, por consequente, da nossa ministra, Margarete Menezes. Saudar também, né, o Festival de Fotografia de Tiradentes, né, essa rede de festivais. Acho que é importante também a gente visualizar isso, a importância dos festivais, a importância estruturante dos festivais para a organização, né, para o fomento dos segmentos, a rede produtiva dos segmentos, dos diversos setores. Queria saudar também aqui a minha ex-colega de Funarte, Ângela Magalhães. É uma honra ter você aqui com a gente. Vai ser muito importante
essa contribuição, essa Funarte que já teve figuras tão fundamentais, Walter Firmo, Sandra Baruch, né? Então, assim, pessoas que estão aí, que é importante que a gente... Ele não conhece. Olha quantos... Tudo Funarte? Poxa, prazer. Sejam sempre bem-vindos à nossa Funarte atual. E também saudar Bruno, que está aqui, ali, Bruno Bom, meu colega de Ocupa Minc, né? Então, que está aí articulando a Fototeca do Rio de Janeiro. Então, esse lugar cumprindo esse papel bem importante. Eu trouxe uma apresentaçãozinha só para nos guiar. Eu não sei quanto tempo mais ou menos eu tenho. Não precisa ser muito, mas só para eu entender. Ah, não é uma... Você vai falando. 15, 20 minutos, eu te aviso. É bastante. Tá. É que era legal te abrir. Desculpe. Você está conseguindo ver daí? Estou. Tá. Sou eu que passo. Desculpa, estou aqui na mão. Né? Vamos lá. Então, aqui, nosso encontro, Funarte. Ele desconfigura, né, quando transfere para PDF. Só para explicar um pouco a Funarte, acho que todo mundo aqui conhece, porque, né, temos muitas pessoas da Funarte aqui, mas a Funarte é criada em 75 e tem hoje a missão de formular e executar políticas públicas para as artes no Brasil, promovendo, incentivando e amparando em todo o território nacional a prática, o desenvolvimento e a difusão das atividades artísticas nas áreas das artes visuais, circo, dança, música e teatro. Eu gosto de começar a tratar com o campo da fotografia apresentando este escopo, que é o escopo institucional, regimental, né, que está hoje no âmbito da Funarte, para a gente entender o processo histórico que a Funarte passou e o que a gente pode, deve debater e incidir para os próximos anos. Além disso, a Funarte possui as unidades do Centro de Documentação e Pesquisa, o CEDOC, que eu falei, a Escola Nacional de Circo e 9 equipamentos culturais, São Paulo, Minas e... hoje são São Paulo, Minas e Rio. No decreto de recriação do Ministério da Cultura em 2023, né, lembrando que até o início de 2023 não tínhamos, né, a gente teve uma extinção do Ministério da Cultura entre as diversas descontinuidades das políticas culturais que a gente observa ao longo dos anos, nessa tradição brasileira das descontinuidades das políticas culturais, e isso resvala na memória, obviamente. A gente tem, no decreto de recriação, já está estabelecido ali que o Ministério, no seu artigo 1º, que o Ministério tem como atribuições a Política Nacional de Cultura e a Política Nacional das Artes. E é importante, porque isso é uma conquista, né? Dizer por que é importante que tenha escrito na missão primeira do novo Ministério da Cultura estabelecer, implementar uma política específica para as artes, porque a gente compreende, né? Então, a arte é cultura, mas nem tudo que é cultura é arte. E a gente precisa olhar para as especificidades do campo artístico. A gente teve um processo, né? Muito importante de formulação aí com a entrada da gestão Gil Juca, né, que instituiu a política cultura viva, os pontos de cultura e tudo mais. Isso fortaleceu as culturas nos mais diversos territórios do país. E lá em 2015, ainda na gestão Juca Ferreira, há um entendimento de que não houve um processo similar do ponto de vista do pensamento mesmo, sobre o campo das artes especificamente. E aí, a partir daí, lá em 2015, a gente inicia o processo de construção da Política Nacional das Artes. Esse processo ele é interrompido com a destituição da presidenta Dilma Rousseff, né? A gente gera um relatório ali em 2015, 2016, e a gente retoma, né, com a recriação do Ministério e a nova gestão da Funarte, a nossa principal missão é a construção da Política Nacional das Artes, a retomada desse processo. Aí tem um pouco histórico, né? E obviamente, né, as pessoas que estão aqui vão saber mais sobre isso do que eu, mas a Funarte já teve, né, um Instituto Nacional da Fotografia. Isso é uma grande questão
enfrenta, né? Que as pessoas questionam o tamanho da Funarte. Elas tentam, por que tem 5 diretorias na Funarte? Como é que isso é? Sendo que a Funarte, na realidade, é uma junção de institutos inteiros que foram amalgamados numa só instituição. A gente tinha o Instituto Nacional de Fotografia, a gente tinha o Instituto Nacional de Artes Cênicas, o INACEM, que se tornou Fundacem, né? Então, esse processo de... A Funarte, ela herdou ao longo dos seus 50 anos, que se completarão este ano, de 2025, ela herdou o passivo, né, das políticas públicas dos diversos segmentos que antigamente eram fragmentados. Então, a gente tinha o Serviço Nacional de Teatro, o Instituto Nacional da Fotografia, as artes, enfim, né? Então, isso foi se juntando. Nos anos 90, né, o governo Collor, houve uma extinção total do que era a Funarte anteriormente, se tornando tudo IBAC, Instituto Brasileiro de Arte e Cultura, algo que foi assim, a gente colhe até hoje os frutos desse desmonte que foi feito em 1991. Então, porque hoje, por exemplo, a gente tem um centro de documentação que ele guarda diferentes metodologias, diferentes, né, para você conseguir congregar a memória dessas diversas organizações em uma só. É um grande desafio. E, quando retoma a marca Funarte, e a gente, no retorno, a gente não retoma um locus específico da fotografia. Na verdade, tinha um departamento, né? Tem até um pouco essa história, mas é que hoje a gente não tem. Aqui, com a extinção da Funarte em 1990, o Infoto também foi extinto nesse processo. A gente tinha também, né, o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica. Eu gosto de trazer de volta essas instâncias, gente, para a gente entender o quanto de desestruturação aconteceu ao longo dos anos e que a gente precisa refletir sobre isso. Existiu o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica, o antigo CCPF da Funarte, vindo ali cumprir um papel, assim como o Infoto, né, fundamental num espaço de lacuna, mesmo assim, né? Então, era uma época, hoje a gente tem, né? Mas a Funarte, ela historicamente atuou, primeiro, né, produzindo diretamente. Então, os salões de artes visuais, as bienais de música contemporânea, né, que está fazendo também aniversário esse ano, produzindo diretamente os conteúdos ali considerados conteúdos de excelência, né, tinha em seu corpo servidores, curadores, né? A gente tinha essa Funarte especificamente, né, produzindo as publicações. A Funarte já teve uma gráfica própria, né? Então já foi esse lugar tinha conservadores, tinha o Centro de Conservação Fotográfica, que ele inclusive prestava serviço para fora da Funarte, né? Então era um espaço de formação, tinha oficinas e tudo mais, e prestava serviço para fora, como até para a Biblioteca Nacional, que tem o seu próprio setor de conservação e tudo mais. Essa instância, assim como outras, elas vieram sofrendo de desidratação. Então, é difícil que você, quando você, por exemplo, chega em 2023, vamos retomar o Centro de Conservação Fotográfica. É impossível, porque ele não tem mais nada dentro. Então, a gestão em 2022, ela extinguiu o antigo Centro de Conservação e Preservação Fotográfica, mas ela extinguiu a sigla, porque, objetivamente, a instituição já não tinha mais servidores técnicos especializados, né? A gente não tinha mais uma sede, que era a sede ali em Santa Teresa. Então, o modo de desmonte é ir desidratando por dentro até ele já não parar em pé. E aí você, vamos cortar essa instância aqui que já não faz mais nada, mas não faz mais nada porque foi desidratada. Então, é projeto, né? Então, o desmonte às instâncias da cultura
a gente observa que é projeto. Então, oficialmente, ao final, ele foi extinto em 2022, na última gestão, Centro de Conservação Fotográfica. As bolsas Funarte, né? Então, hoje a gente tem o Prêmio Marc Ferrez, que a gente retomou, inclusive em parceria, né, em diálogo. O Marc Ferrez, que já tem aí 17 edições. A Bolsa Funarte de Estímulo à Conservação Fotográfica Solange Zúñiga, que era coordenada pelo antigo CCPF. Então, a nossa estratégia foi, bom, não temos como retomar a estrutura, mas podemos seguir honrando o legado e as ações do centro, né, e da instituição. Então, a gente retomou um edital que estava parado, foi paralisado, né, em 2022, e a gente retomou, fez a seleção e a gente ampliou, dobrou o número de bolsas, e hoje a gente tem 12 bolsas recentemente executadas ou em execução de produção de conhecimento no campo da conservação fotográfica. É uma bolsa para produção de pesquisa mesmo. Então, a partir dessas bolsas, hoje, né, então esse é o formato, já foi de outras formas, mas os cadernos técnicos de conservação fotográfica, eles são publicados a partir dos conteúdos, de uma seleção dos conteúdos que foram fomentados pela bolsa. Então, né, um ciclo. Os cadernos técnicos, eles têm uma importância impressionante. Eu não venho, tá, originalmente do campo da fotografia, né? Você vê a quantidade de pautas que tem aí nessa diretoria, mas eu fiquei muito impactada com a importância dos cadernos, porque eles silenciosamente, né, parece uma ação muito pequena, mas ele chega em muitos lugares, e muitos depoimentos de pessoas que falaram, olha, o caderno técnico de conservação fotográfica era o único conteúdo formativo a que eu tive acesso aqui na minha cidade. Então, esse tipo de depoimento ele é muito constante em relação aos cadernos. Tem o Dicionário Técnico da Fotografia Clássica disponível aí dentre as nossas publicações, e aqui os cadernos técnicos sobre os quais eu trouxe. Em 2023, a gente retoma os cadernos, eles estavam há 7 anos sem realização. A gente retoma com o volume 9, que é o Preservação de Fotografias Nato-Digitais do Milar, e que foi já via Bolsa Funarte Solange Zúñiga. E, em 2025, a gente vai executar o volume 10, na verdade, já está em produção, né? Porque publicação é uma coisa que demora um pouco. Eu fico para morrer, eu falo, gente, vamos correr com isso. Então, assim, acaba sendo assim de 2 anos, porque a produção gráfica é uma coisa que leva algum tempo, mas a gente vem com o volume 10, ainda em 2025, que é sobre um acervo indígena, que, inclusive, foi perdido no incêndio do Museu Nacional. Então, acho que, né, a gente entendeu que seria muito importante a gente trazer essa memória. Aí, bom, Bolsa Funarte, que eu já falei, e aí a Funarte hoje, tá? Eu coloquei só porque, bom, eu não tenho muito tempo de fazer a apresentação, eu vou juntando a apresentação de outras ocasiões. Esse painel aqui foi do seminário, mas eu achei que era importante trazer a perspectiva com a qual a gente está trabalhando, né? Então, reconhecer, preservar, difundir. A gente realizou, né, de forma muito inicial, intempestiva, e mesmo para colocar uma pedra fundamental, né, no debate. Um seminário sobre acervo das artes, ele está disponível online, foram 3 dias, em parceria com a Fundação Casa de Rui Barbosa, onde a gente trouxe as diversas instâncias do Ministério que tratam com acervos das artes. Então, Biblioteca Nacional, IFAM, Biblioteca Nacional, IFAM, Casa de Rui Barbosa,
Porque qual que é a questão hoje, né? A fotografia, ela hoje institucionalmente, ela é fragmentada por diversas instâncias do Ministério. Eu estou aqui trazendo agora do ponto de vista da memória, mas do ponto de vista do fomento à linguagem, por exemplo, na Funarte isso está estabelecido na diretoria de artes visuais. Então, dentro da própria Funarte há uma fragmentação das ações para a fotografia. E aí a gente tem outros. Bom, aí a Funarte, né, a gente em 2023 a gente tem essa ideia do Funarte retomada, com essa missão de construção da Política Nacional das Artes, através de 4 eixos: criação e acesso, formação e reflexão, memória e pesquisa, difusão nacional e internacionalização das artes. Então, institui um grupo de trabalho, propostas aprovadas na 4ª conferência. Né, a gente aprova, enquanto uma das propostas da Conferência Nacional de Cultura, a implementação da Política Nacional das Artes e a retomada dos sistemas setoriais, né? Colegiados setoriais e tudo mais. E aí, 2024, programa de pesquisa e reflexão, novo decreto de fomento, articulação, um bocado de ação aqui. Mas o importante daquelas ações é que a gente está num momento único e aí queria trazer isso como uma oportunidade, de que a gente está num momento único, singular, na história das políticas culturais brasileiras, de formulação. É um momento em que a gente tem uma convergência única de formulações acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente está na finalização do processo de construção do novo Plano Nacional de Cultura, a partir da 4ª Conferência Nacional de Cultura, realizada depois de 10 anos sem as conferências. Novo Plano Nacional de Cultura, a construção da Política Nacional das Artes, a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, que foi instituída a sua lei depois de 14 anos do Plano Nacional, né, que já citava o Sistema Nacional de Cultura, mas ele nunca foi regulamentado. Então, a gente não sabe exatamente o que é, né, o Sistema Nacional de Cultura, e aí a lei vem estabelecendo ali os componentes, a articulação federativa. E aí, especialmente para esse momento, queria trazer a importância da articulação federativa. Há um entendimento, então, dois lugares que a gente chega, né? Primeiro, que a importância da Política Nacional das Artes, como não há hoje um marco legal específico para as artes, não há. Isso, né, parece uma bobagem, mas não tem onde a gente se referir, né? Então, assim, que garanta que as artes devem ser protegidas, incentivadas, fomentadas pelo Estado. Tem, claro, na Constituição ali algo que diz que a cultura de forma difusa, né? Então, o Plano Nacional de forma difusa, mas um marco regulatório sobre a importância das artes a gente não tem, e é isso que esse processo vai fazer e deve ir além. Isso e o entendimento ali desde das formulações de 2015 de que não haverá uma política nacional das artes como essa que a gente precisa fazer. Então, primeiro é reconhecer que a gente precisa fazer. E como que a gente vai fazer? Não tem como fazer. Não há política nacional que seja nacional para o Brasil todo que não parta de uma articulação federativa. Não haverá política que, então, mas não chegou aqui no meu município, né, o edital da Funarte X, vamos supor, né? 5.000 e tantos, não chegará. Com o orçamento direto da Funarte, não chegará. A gente precisa, não há política universal no Brasil que não parta de arranjos federativos. Então, se a gente considerar o Sistema Único de Saúde, a educação, né, você estabelece ali vocações específicas para cada ente e, a partir daí, você consegue uma cobertura maior, porque você não evita lacuna e sombreamento, que, em geral, o que acontece é muito sombreamento. Estado, município e União fazendo as mesmas coisas para os mesmos grupos e outras coisas que não tem ninguém fazendo. Então, olhar para esse mapa
das redes produtivas de todas as linguagens e entender onde que tem fomento e o que é papel de cada um. Então, vamos supor, internacionalização. Deve ser papel da União, a internacionalização, né? Porque, então, ir entendendo essas especificidades para que a gente possa, através de uma pactuação federativa com estados e municípios, ter uma política que garanta a universalidade, né, o direito às artes em todo o Brasil. Então, aí um pouco a gente já conquistou, assim, né, importante, conquistou, mas não para dizer que está garantido, né? Então, a gente faz um processo de transferência. O Centro de Documentação da Funarte, quando a gente chega, estava interditado, foi interditado na pandemia e fechado. A gente finaliza uma mudança para um equipamento, a princípio, cedido, ali na Praça da República, Rio de Janeiro. E a gente firma um protocolo com a Casa da Moeda de transferência da propriedade do imóvel. Então, pela primeira vez, o Centro de Documentação da Funarte terá uma casa própria. E isso, né, porque, ao longo dos anos, ela esteve num espaço cedido, INSS, isso engessa a gestão de fazer uma série de melhorias, uma série de questões. Então, o nome do SEDOC, a Bolsa Funarte, cadernos técnicos, e mestres das artes. A gente, entre os nossos premiados. Está falhando, né? Pega outro. Alô. A gente teve a honra de ter, dentre os nossos premiados no Prêmio Funarte Mestres e Mestres das Artes, o mestre Felizardo. Foi muito emocionante, assim, né, a presença dele e tudo mais. E a gente deve ter um novo prêmio, então fiquem aí atentos, se tudo der certo, se sair de fato o orçamento, né? Todo esse universo que a gente precisa garantir, se mobilizar. A convocatória para mapeamento de acervos de arte, que eu acho que é uma das questões importantes da gente tratar aqui, e outras ações do próprio SEDOC e tudo mais. Que pena que diz. Quer ficar aqui de pé? Não, tranquilo, é a última lâmina. E aí, eu queria colocar aqui alguns desafios para a gente pensar. Como eu falei dos mecanismos, eu queria trazer também outros lugares que a gente tem. Então, a própria Lei Rouanet, né? Então, aqui a gente tem, né, esse exemplo nos próprios, né, conjuntos de festivais e tudo mais. A gente tem um festival de fotografia apoiado. Uma das nossas principais, isso também é importante, um dos nossos principais achados é a importância do fomento continuado, né? Então, essa é uma das nossas principais bandeiras. A gente tem um programa de ações continuadas, de ações artísticas continuadas, e a gente está incidindo na Política Nacional de Blanc para que também os estados e municípios tenham os seus próprios mecanismos de ações continuadas, como já estão fazendo. Por quê? Porque a gente entende que a cultura ela não é eventual, né? Então, ainda que seja, por exemplo, um festival, ele não acontece hoje, no dia que você... Né? Então, você passa aí, quem faz festival sabe que você acaba um e já está trabalhando no outro. Então, a rede de ações continuadas da Funarte ela tem 3 linhas. Grupos e coletivos artísticos, entendendo a importância desse trabalho de grupo, aí principalmente artes cênicas, programa de bandas, né, música, outras, mas também das artes visuais, grupos de ações continuadas, equipamentos culturais, então com fomento continuado, e eventos calendarizados, que é o caso dos festivais. Então, dentre a rede de ações continuadas hoje, a gente tem da fotografia o Festfoto de Porto Alegre, que é uma das... Desculpem. Em relação ao campo da preservação, especificamente, a gente compreendeu que há realmente
uma ausência ou muito pouco conteúdo formulado em relação à memória das artes e os acervos das artes. Especificamente, aí, é um campo, até conceitualmente, que precisa ser melhor incidido no campo das políticas culturais. Então, assim, muitas vezes a gente fala, acervos das artes, mas tem patrimônio. Então, em geral, os acervos eles são vistos ou do ponto de vista museológico, de arquivo e tudo mais, ou do ponto de vista do patrimônio. Então, IBRAM e IFAM, principalmente aí. Esse campo dos acervos, que é muito mais difuso do ponto de vista do o que é que cabe num acervo, né? Esse tipo de discussão que a gente começa a trazer e que precisa dar continuidade. E tem muitas áreas que sequer compreendem, assim, né? Do que eu posso considerar acervo dentro do que e a gente precisa mesmo desse conjunto incidindo sobre as políticas. Então, esse passivo no âmbito da preservação, porque é um passivo gigantesco, a gente tem muita demanda de preservação, então, isso é algo que chega para diversos setores do MINC o tempo todo. Então, olha aqui, meu acervo está em risco, ou principalmente familiares de pessoas que partem e não sabem o que fazer com aquilo, e a gente não tem como acolher de uma maneira centralizada, mais na estrutura do Estado. E acreditamos até que nem devemos, porque tem um debate aí sobre o direito à memória no território, né, do território, que aquilo ali se... E a velocidade do crescimento dessa demanda, né, que é cada vez mais, com a produção digital ainda por cima, isso vira que também tem demanda de preservação. A abrangência territorial, o tamanho do Brasil, né, da gente dar conta, a diversidade dessa demanda, então são suportes diversos para lidar, então você tem especialidades, baixa formação no campo da conservação e especialidades infinitas, né? Você tem desde figurino, papel, fotográfico, suportes variados para esses acervos, equipamento de circo, por exemplo. A gente estive no Centro de Memória do Circo, em São Paulo, e é uma loucura, porque tem malabares, né, isso tudo compõe o acervo. No teatro também você tem cenário, né, coisas. Então, diversidade de demanda, a ausência de uma política integrada entre as diversas instâncias que tratam da conservação, e, por isso, esse momento de reunião das diferentes instâncias foi importante, né? Eu creio que tenha sido o primeiro momento que a gente, nessa gestão, pelo menos, que a gente teve reunido para tratar sobre memória, o IFAM, o IBRAM, a SAVE, a Biblioteca Nacional, né? A Funarte e a Casa de Rui. O esgotamento das infraestruturas próprias, a baixa visibilidade da demanda, isso é importante. A gente precisa de um esforço coletivo de tornar a demanda relevante socialmente. Porque, em geral, a sociedade, em geral, não compreende a importância, né? A gente tem um país que tem suas dificuldades com a memória, e a gente precisa tornar esses acervos visíveis para que as pessoas compreendam a importância de preservá-los, porque, muitas vezes, as pessoas não sabem o que tem ali dentro. Por que isso é importante, né? Papel. Quando a gente... Aí, né, trazendo algo... Quando a gente fala sobre, não, o SEDOC vai transferir para cá, mas vai colocar arquivo aqui, arquivo morto, né? Então, as pessoas acham que é colocar um bocado distante, com um bocado de papel mofado, né? Então, a gente enfrenta esse tipo de dificuldade, que é da falta de compreensão da relevância do tema também, e eu acho que isso é uma questão de mudança de imaginário também. Execução direta, formulação e fomento. E aí essa é uma mudança que a Funarte tem se movimentado, um deslocamento complexo, tendo a Funarte uma instituição de 50 anos, né, mas a gente compreende hoje que a Funarte deve atuar muito mais no sentido, inclusive por questões práticas de viabilidade, no sentido de articular
e formular e articular políticas públicas dentre esses diversos entes, agentes e tudo mais, do que executar diretamente pela própria insuficiência. Então, a gente tem hoje um mecanismo, que é a Política Nacional de Blanc, que repassa anualmente 3 bilhões. Aí, enfim, né? A gente teve essa questão, essa polêmica do corte feito pelo Congresso, mas há uma obrigatoriedade legal de cumprimento dos 15 bilhões totais, né, nos 5 anos. É um repasse direto para estados e municípios. Então, hoje, estados e municípios têm, então, o município do Rio de Janeiro tem um orçamento do governo federal, né, descentralizado, do Fundo Nacional de Cultura, maior do que o orçamento direto da Funarte, por exemplo. Então, a gente entender que o recurso está aí e entender como articular esse recurso de forma que a gente consiga alcançar todo mundo e não deixar as lacunas. Então, é isso. É que essas são as oportunidades, né? Então, a formulação e pactuação nacional, Sistema Nacional de Cultura e Política Nacional de Blanc. Então, o sistema como aquilo que vai permitir que a gente organize as funções, as responsabilidades de cada ente, e a Política Nacional de Blanc é aquilo que materializa com recurso, né? Então, e a diversificação das fontes e infraestruturas. Mônica citou essa coisa da diversificação da Lei Federal de Incentivo, né? Por exemplo, e estamos hoje, não sei se eu posso falar isso aqui porque não está garantido ainda, mas estamos num processo de construção. Está filmado, né? Mas estamos num processo de construção de um mecanismo específico via Rouanet para acervos. Então, essa é uma das... Assim como a gente tem hoje Rouanet Juventude, né? A gente tem outros. E existe também um processo de conversa com o campo dos festivais, que era bom também que a fotografia estivesse... Porque, às vezes, some, né, do radar ali de quem está na... o pessoal fica lá mais nas artes cênicas e na música. Então, é isso, basicamente. Obrigada, Laís. Foi assim muito produtivo e estamos envolvidos com a Rouanet Festivais, né, com a nossa representação. Eu tenho uma mensagem enorme aqui do Carlos, que é o nosso representante lá, que eu não consegui ler, só vou ler segunda-feira. Então, vamos construir juntos e a fotografia vai estar presente na construção da Rouanet Festival. Isso é uma coisa, uma conquista, né, importantíssima. Eu acho que o tempo está apertado. Eu queria só marcar, não é pergunta, não é nada, porque eu vou passar o microfone, mas para a gente, rede, sair daqui com duas palavrinhas que a Laís falou, eu acho que isso pode ser assim o nosso pontapé inicial, porque a nossa proposta é a gente criar a Carta Tiradentes. A gente vai pactuar, e não precisa ser agora, porque o tempo está muito avançado. A gente vai passar o dia juntos hoje, à noite, né? Tornar a demanda relevante e tornar os acervos visíveis. Eu acho que a gente pode partir daí para criar aí nosso desejo, a nossa proposta de parceria com a Funarte. E muito obrigada, Laís. Eu queria apresentar o Eugênio para a Laís, pode ser? Eugênio Sávio é o diretor do Falta em Pauta. Ele estava. Eu falei que você estava no compromisso. Nosso anfitrião. Então, não, só agradecer, pedir desculpa, não estava aqui, porque eu tenho que estar em 3 lugares às vezes ao mesmo tempo. Vai ser muito bom que você circule também aí, a gente faça o dia aí com a nossa comissão de alto nível para visitar o festival, né? Nós construímos essa rede há 15 anos, os resultados, inclusive assim, esse festival tem 15 anos, 14 edições, porque a gente pulou um ano aí na pandemia. Exatamente foi um fruto dessa rede. Assim, um dia que a gente se reuniu 15 anos atrás em Brasília, com 200 pessoas, quantos tinha? Sei lá, foi uma coisa incrível. Eu era uma criança, não sei. Eu também era uma criança.
Mas isso foi fundamental para eu ter coragem mesmo, assim, quando vê que tem um monte de gente maluca, não é só você, sabe? E aí a gente está aí, estamos seguindo aí. Então, eu vou deixar a gente para fazer algumas perguntas assim, 3 perguntas, pode ser, né? Mas nós não vamos desgrudar dela, não. Nós vamos que ela precisa conhecer, ver os espaços, ver. Eu estava ali agora, foi lindo aqui na hora que você chegou. A gente estava fazendo a abertura ali simbólica da exposição do Zé Diniz, o Pau Brasil. Estava lindo, estava um monte de gente. E, enfim, agora vem a Maiara, que vai falar às 15 horas. Eu tenho certeza que você queria estar assistindo. Não sei se você vai conseguir também. A gente quer fazer várias coisas, porque tem mais gente do que cabe aqui dentro, assim. Às vezes tem que ter 3 coisas ao mesmo tempo. Então, obrigado aí. Obrigada, Eugênio. Obrigada pela mesa. A gente precisa deixar o auditório daqui a 7 minutos. 6, 10. Pronto. Então, a gente tem apoio aqui, né, da produção. Se alguém quiser falar alguma coisa, pronto, ele passa o microfone. Obrigada. Olá, Laís, tudo bem? Meu nome é Eridan Leão e eu fui coordenadora do Centro de Conservação e Preservação Fotográfica. E fui vice-diretora no Infoto, na gestão do Walter Firmo também. E estou aqui com a minha querida colega, Ângela. Acho que esse momento é muito importante. Não vou comentar muitas coisas, mas eu fiz umas anotações aqui que eu acho muito importantes, porque nós não somos saudosistas. A gente tem políticas culturais que existem em determinados momentos, conforme o governo do momento, as políticas do momento, conforme pessoas envolvidas no momento. No caso em particular, que nos toca a todos, que é a questão da preservação da imagem fotográfica, né? Ela vem desde as primeiras ações da Solange Zúñiga na Funarte, né? E que envolveu o próprio IFAM, o André aqui, do IFAM. Como você bem disse, houve há um passivo muito grande, né? É um estranhamento muito grande. Eu sinto um estranhamento hoje, porque eu vejo poucas ações da Funarte em relação à questão da preservação. Mas, como você diz, está em construção uma ação que vai mover diretamente para isso aí, nesse sentido. Eu acho o seguinte, em se tratando de rede e de Funarte, eu acho muito importante que a Funarte também abrace a questão das fototecas, que estão sendo discutidas agora. É muito importante, tanto no sentido das políticas públicas estaduais e municipais, como a Mônica mencionou no início, quanto não adianta ter fototecas, ter um projeto de lei, aprovar uma lei, e que não se fala na preservação daquilo que vai estar lá dentro da fototeca, ou vai ser uma fototeca somente digital, e o que vai ser feito com os originais. Esse é o nosso grande problema, é a massa documental de imagens fotográficas que existe nesse país, né? Então, eu só estou deixando assim, alguns pontos, depois, se você quiser responder alguma coisa. E eu fiquei brincando, pensando aqui comigo, a Mônica comentou, porque a gente tem o SUS, que é o nosso grande, maravilhoso projeto universal, de saúde universal. Temos o SUAS, que é da assistência social também. E eu falei, a gente podia criar, então, o SUARTES. Vamos fazer o SUS das artes, porque é um projeto, tem que ser você está mesmo falando, tem que ser um projeto integrado nos 3 níveis administrativos. Então, quem sabe não pode, futuramente, sair do governo federal, do Ministério da Cultura, da Funarte, né, uma questão que possa realmente ser uma política nacional federal. Então, fica o SUAST, que não é suástica, bem entendido, né? Mas, enfim. E a outra coisa que eu queria comentar é que faltou aí
memorabilia que você fez aí da Funarte, faltou uma área muito importante que vocês já estão cuidando dela, que foi havia a ATEC. Você sabia o que foi a ATEC? A ATEC era a assessoria técnica. A Funarte trabalhava em 2 tripés: assessoria técnica e assessoria financeira. Quando hoje a Funarte diz para nós que está construindo uma Rouanet para os acervos, isso aí me remeteu diretamente para a ATEC, que era poderosíssima, que financiou projetos maravilhosos de preservação de acervos no Brasil inteiro. Eu sou de Juiz de Fora, e sabe como que eu cheguei na Funarte? Porque eu fui um dia, bati na porta da Funarte, me falaram que existia, eu era da prefeitura e sou aposentada da prefeitura de Juiz de Fora, cheguei e bati na porta da Funarte. Você tem que ir na ATEC, eu vou te apresentar Solange Zúñiga. Então vamos conversar. A ATEC financiou, nos idos de 83, o projeto de arquivo fotográfico do Museu Mariano Procópio de Juiz de Fora, que é um dos melhores e mais completos acervos fotográficos da época imperial. O Chico esteve lá e pode confirmar isso. Então, esse apoio financeiro era muito importante. E, então, eu só reforço isso que você está falando, que o apoio financeiro da Funarte poderia ser, de alguma forma, revestido dessas ações que ajudem, porque ninguém tem dinheiro para trabalhar conservação e preservação de acervo, né? E a ATEC tinha assessoria técnica. O Centro de Conservação e Preservação Fotográfica, do qual o Chico era parte também, viajou o Brasil inteiro, atendia a América Latina e Caribe. Foi todo, não há um organismo nacional no Brasil que não tenha sido atendido financeira ou tecnicamente pela Funarte. São essas as questões, não vou entrar em detalhes, mas eu acho, sim, que precisa ter uma regulamentação para a política das artes. O que nós temos somente está lá na Constituição, os artigos 216 e 217. A partir dali não se fez mais nada. E, nisso aí, eu acho que é muito importante que as artes sejam contempladas com ações legais que ajudem. Eu acho que é isso, não quero me alongar mais, porque senão vocês vão brigar comigo. Muito obrigada, gostei muito. E vou te visitar lá no Rio. Atualmente, eu estou em Juiz de Fora, mas eu vou sempre ao Rio, eu vou lá te fazer uma visita. Muito obrigada, gente. Gente, eu queria fazer um pedido. Eridan, obrigado por todas as informações, mas a gente queria pedir que a próxima pessoa que fosse falar falasse mais curto, porque a gente tem muito pouco tempo e é muita coisa e tal. Se não tiver... Não, foi ótimo, maravilhoso, está ótimo, está gravado, inclusive. Laís vai poder recorrer a esse rol enorme de informações que você passou. Mas eu queria, se o Bruno puder dar uma palavrinha sobre a fototeca, eu acho que seria bom. E o Bruno é muito culto, muito informado e tal, e fala muito bem. Eu peço também que, se puder ser um pouquinho mais curto. Bem, gente, boa tarde. Eu também estou querendo almoçar, então vou ser objetivo. Agradecer a mesa, mas também, principalmente, a Laís, porque, como ela citou, a gente já se conheceu, ela enquanto sociedade civil também, né? Então, eu sei que você também, dentro desse cargo, não vai aproveitar todos os momentos que você tem para conseguir colaborar conosco e com a cultura, porque eu sei do que a gente já fez também e da luta pela democracia, pelas políticas culturais do nosso país. Bem, eu queria primeiro... Eu posso claramente falar sobre a Fototeca do Estado do Rio, mas que é algo em construção. Eu acho que, hoje em dia, pensando que a gente já tem, né, um espaço dedicado, que teve obras a partir de uma emenda parlamentar da autora da lei desse projeto, que foi a deputada estadual Dani Balbi, né? Mas eu também gostaria de falar desses 2 anos
que eu venho refletindo sobre a fototeca, a função desse movimento e tal. Então, hoje em dia, a fototeca, eu acho que cabe a nós, da sociedade civil, dizer a todos os nossos pares aqui, da comunidade fotográfica, que é assim, do campo fotográfico, enfim, o conceito a gente pode, não precisa ter esse conceito, mas eu acho que hoje a gente busca disputar essa gestão da fototeca que foi inaugurada, que está ali localizada na sala Januário Garcia, na Lapa, no Rio de Janeiro. Pensando que a Funarte ela também está sediada no Rio, eu gostaria de aproveitar esse momento e também da gente poder estreitar os laços, até porque eu acho que essa parceria pode nos auxiliar, nos dar mais robustez para disputar essa gestão de espaço, né? Porque não basta só cortar os laços ali da inauguração, mas sim também tomar conta desse filho que nasce, né? Mas eu gostaria, pensando na deixa que a Eridan nos deu com a sua fala, e com a sua apresentação também, Laís, eu tenho uma sugestão para dar. Eu acho que, pensando nesse passivo de preservação, pensando na necessidade de tornar esses acervos visíveis e a sua importância para preservar, eu acredito que um bom início de trabalho seria a gente fazer um seminário da Funarte nesse tema, né, de preservação. Primeiro que, para o Rio de Janeiro, para essa iniciativa nossa, seria muito importante, né? E também pensando na possibilidade de transmitir isso ao vivo também para o Brasil, para esse âmbito nacional, que a sua fala foi muito bem endereçada, né? Eu sugiro, talvez, pensando na institucionalidade da Funarte, da necessidade desses movimentos, né, de vocês pegarem na programação todos esses selecionados do mapeamento de acervo das artes que vocês fizeram, né, e que vocês também pudessem pegar esses selecionados desses acervos difusos dos editais para dialogar ao lado de grandes instituições, né, de preservação que o Rio tem, enfim, e outros lugares do Brasil, né? Eu, como pensando nesse momento local, estadual, eu digo mais a partir desse caminho, né? Mas para nós seria muito importante, porque eu acredito que a gente está vivendo, a partir desse hiato que se deu, né, a possibilidade de novas sínteses. E eu acho que é isso que a fototeca, esse movimento de fototeca pode trazer. Eu não quero me estender sobre o que seriam essas novas sínteses, acho que a gente pode conversar mais futuramente, mas eu tenho certeza que o mundo documentalista e também o campo fotográfico estão correndo paralelo, e eu acho que a gente deveria encontrar esses caminhos nesses lugares institucionais. E aí, para finalizar mesmo a minha fala, agradecer ao Foto em Pauta, que esse é o primeiro momento que a gente tem, desde 2023, falando sobre isso, né? Então, nós também estamos começando a nos debruçar desses lugares da institucionalidade do campo fotográfico para debater isso, e eu acredito que isso é um caminho muito importante para a gente continuar esses acúmulos que se iniciam há pouco tempo. Muito obrigado, gente. Obrigada, Bruno. Eu acho que agora eu vou fazer o seguinte, passar a palavra para a Laís, né? Daqui a pouco os restaurantes fecham, e a gente continua conversando um pouquinho ali fora, né? A Ângela... Fala antes da Laís, então, né? Seria bom? E... Isso. Aí, Ângela, Laís, e saímos, porque eles precisam preparar a próxima mesa, mas a gente segue junto ali fora, tá? Daqui ou não? Tá. Ok. Parabéns, maravilhoso. É sempre bom a gente ter um representante do Estado com a gente. Eu já estive do lado de lá do balcão e sei da importância disso. Sugiro uma atualização aí na apresentação do PowerPoint, porque acaba em 1990 e BAC. A fotografia não acabou ali. Mudou-se o nome. Retomamos como Funarte, e eu, até 2003, fiquei à frente do setor.
instituímos um Prêmio Nacional de Fotografia, não é? Em 4 edições, que eu acho que pode ter configurado a mente dos prêmios seguintes, e nós seguimos com o trabalho de exposições, do Prêmio Marco Ferrez. Então, de edições, houve uma política de continuidade. Então, eu acho que a grande importância dessa nossa conversa é sempre sobre a questão de política de Estado. Nós temos que fugir dessa armadilha da política de governo. Qual é a nossa grande briga? É que as ações que estão instituídas, as conquistas que estão sendo asseguradas, que elas tenham continuidade, né? Quer dizer, eu não olho para trás com saudosismo, eu olho para trás com muito orgulho, com uma imensa satisfação de ter feito parte dessa história, com pares maravilhosos, que não cabe aqui nem citar pelo tempo, mas eu acho que a briga é pela política de Estado. E essa que eu acho que é a grande contribuição. Muito obrigada. Vou tentar comentar muito rapidinho. Tem um acordo com tudo que foi dito primeiramente. Sim, assim, né, a gente tem a perspectiva, as artes compõem o Sistema Nacional de Cultura, né, um conteúdo do Sistema Nacional de Cultura. Então, não tem o SUAS Artes, mas tem o CNC, né, o Sistema Nacional de Cultura. E a ideia é que a gente possa... acho que, sim, precisamos dialogar com... A gente teve no seminário lá, que foi feito na Fototeca, depois eu tive no seminário da Rede Miss, e eu acho que são... Assim, tenho a impressão, né, a intuição de que são esses os caminhos dessa nossa organização federativa, né, do ponto de vista federativo, para que a gente entre nesse sistema que é de política de Estado, né, que é de arranjo institucional, né, de como funciona estruturalmente, que é a formulação de uma política nacional que é executada em articulação com a maioria dos MIS, né, do Museu de Imagem do Som, são estaduais, e como que essas estruturas servem também de que podem abarcar fototecas e que a gente pode ter uma rede de fototecas a partir ou dos MIS ou de outras estruturas, né, estaduais e tudo mais, e como é que a gente faz isso. Mas também sinto que a gente tem 2 caminhos aqui. Um é essa rede, a rede de acervos, a partir do mapeamento, que vai reabrir em breve. Então, assim, a gente também tem pouco fôlego, tá, gente? Porque é muita demanda repreendida, reprimida, represada, muita demanda e pouca gente mesmo, assim. Então, a gente vai ter concurso e tudo. Então, mas a gente precisa dessa presença constante da sociedade civil. Então, enviar carta não é nenhum problema. Ao contrário, isso é o que faz com que a gente consiga estabelecer as ações dentro do organismo, porque tem outra coisa que está batendo na porta da urgência. Então, é um marcador de, olha, a gente tem que tratar disso aqui porque tem o pessoal aqui mandando carta. Então, acho maravilhoso que a gente tenha a Carta de Tiradentes e acho que tem 3 organizações de rede que a gente deve pensar, porque acho que a articulação coletiva é o caminho, assim, né? Porque não tem como a gente tratar CPF. É isso que a gente está... Então, a rede de acervos, a partir do mapeamento, a questão das fototecas, né, com uma perspectiva mais de arranjo institucional, de arranjo federativo, né, da política pública. Sugeriria virmos sempre junto com a Rede Miss e, por fim, a organização setorial da fotografia, que hoje, né, enquanto instância dentro das artes visuais, mas que tem suas especificidades e pode pautar suas próprias demandas, né? Então, dentro dessa política nacional macro das artes, tem as políticas e os planos setoriais, que já foram, né, no passado, já foram feitos, os colegiados e tudo mais. Então, é muito importante que a gente consiga ter, e há espaço para isso nesse momento, em 2025, né, da gente acolher a organização setorial. A gente está precisando disso. Onde a gente não encontra, a gente precisa provocar.
Tá bom? Então, acho que é basicamente isso. A gente pode seguir conversando. Obrigada, gente. Seguimos pelas lindas ruas de Tiradentes.